Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesse dia de Natal. Natal. 25 de dezembro de 2024, uma tarde nublosa, nós já estamos em tarde, 31 graus nesse exato momento e a probabilidade de chuva de 35%, a umidade relativa do ar está em 51%. Nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, uma cidade que se chama Ribeirão Preto, que hoje terá a máxima de 31 graus que nós estamos vivendo nesse exato momento. Tivemos logo pela manhã 21 graus. E essa amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima está bacana, 10 graus somente. Então nós vamos ter aí uma umidade hoje em torno de 40%, porque existe a possibilidade de chover, tá? Então passando daqui para poder falar a respeito desta caminhada desse homem, o maior ser humano que passou sobre a terra. Ele nasceu numa manjedoura, olha só que o maior ser humano que passou sobre a terra, nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Então, passando aqui ainda para poder falar algumas coisinhas que vocês precisam ouvir, né? Tem gente aí que está meio desobediente e precisando ouvir a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, né? E que precisam ser faladas nesse tempo de dificuldade e de problema. Uma delas são os escorpiões. E a outra é o Aedes aegypti, esse mosquito da dengue, o rajadinho, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E essas três são transmitidas por um só. E você pode também vir a óbito se você tiver a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica está atacando muita gente em muitos lugares. Então eu quero alertar você para que você faça, nesse tempo, uma limpeza da sua casa. O ambiente da sua casa é responsabilidade sua. Você precisa limpar, para não ter escorpião nem mosquito da dengue. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é a respeito da temperatura. 31 graus nesse exato momento. Não é favorável sair fazendo exercício entre 10 e 16 horas nesses dias quentes. Exercício ao ar livre nesses dias não vai ajudar em nada, segundo os especialistas. Então, faça isso. Vou aproveitar aqui para ser bem rápido, bem conciso hoje. Não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre e evite você ficar desidratado e também pegar uma insolação, beleza? Então, dados esses recados aí, eu vou tirar aqui de vocês algumas coisinhas que estão piscando aí na tela, né? E aí eu estou passando para poder falar. Um Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal mesmo, tá? E o Natal é o dia em que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz que estava no Calvário por mim e por você. Ele morreu ali, entregou a sua vida por mim e por você, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, e havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Olha só o que: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado de Emanuel. Está no livro do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, né? E você pode acessar esse livro aí, dando uma olhadinha lá. A primeira coisa que eu quero falar com você é que houve um cumprimento de uma profecia, tá? Houve o cumprimento da profecia que estava, ou que está relatada em Isaías no capítulo 7, versículo 14. Então, nasceu Jesus. Ele nasce numa manjedoura, ele nasce envolto ali a uma situação constrangedora que rima com manjedoura, né? Nascer num estábulo onde tem animais. Então, o nascimento do Salvador se deu através de uma situação também que é inusitada. Virgindade com maternidade não coadunam, elas não se encaixam. Por quê? Uma virgem muito provavelmente ou definitivamente não pode estar grávida, né? Então,
Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: e deu à luz o seu primogênito filho, e o envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura. Está falando de Maria, né? Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Quando está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 11, falando isso. Então, cumpriu-se a profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Quando Lucas relata aí no capítulo 2 a respeito daquilo que aconteceu naquele dia em Belém. Lá o Salvador nasceu e aí começa toda uma caminhada e uma vida repleta, cheia de grandes realizações, mas de grandes problemas também, que tem que ficar fugindo de Herodes, que tem, logo no começo já tem grandes problemas, mas o importante é que ele nasceu. E alguém hoje pela manhã já perguntou para nós, né? Mas ele nasceu no dia 25 de dezembro? Muito provavelmente não. É mais provável que ele tenha nascido em setembro ou outubro, tá? Mais provável. Mas isso não quer dizer que eu não vou aproveitar essa data para poder relembrar, né? Já que estão comemorando, eu relembro que houve um nascimento daquele que morreu na cruz que estava no Calvário, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para a salvação de todo mundo, o maior ser humano que passou sobre a terra, o Filho de Deus, ele que curou os cegos, que curou os enfermos, que andou com pobres, que anunciou o evangelho aqui para todos eles, para todas as pessoas, e ele que falou: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus, no capítulo 22, versículo 37 até o 39, quando eu falo Mateus, é o evangelho segundo escreveu Mateus. Então, quando ele disse em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que ele era o único. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro jeito. Se você não vier por mim, você não vai ver o Pai. Então, esse era o caminho. Estava sendo aberto no dia que não pode ser, ou pode ser no dia 25 de dezembro, não me importa. Esse dia do nascimento, que culmina lá no dia da morte dele, depois de 33 anos, né? Que todos sabem. E aí ele foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Foi um sacrifício supremo. A cruz que estava no Calvário foi um sacrifício supremo. João, no capítulo 9, versículo 17, diz assim, levando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Ele foi crucificado por mim e por você. E se você pegar o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, no capítulo 19, versículo 30, tem uma frase assim que termina tudo. Está consumado, está feito, por mim e por você. O dia de Natal, dia do nascimento, é muito bom a gente relembrar a situação e mostrar. Tem gente aí que mostra luzes. Eu até coloquei umas luzes, não sei se vocês viram aí, mas eu acho que não combina com essa situação de Jesus. Não combina. Não é isso que estava acontecendo naquele momento. Sabe? Pessoas que estavam numa manjedoura, numa estrebaria, em volta de uma manjedoura, né? Adorando um menino que nasceu pobre, num lugar onde não tinha nada. Hoje coloca-se muitas coisas e esquece desse menino. Esquece que o Natal é a respeito daquele que foi lá para a cruz que estava no Calvário. Entende? Então, o início desta caminhada, e é o propósito meu, é dizer para você, não existe cruz se não houver Natal. Só houve o sacrifício ali na cruz que estava no Calvário, porque um dia alguém nasceu. E esse alguém
se chamava Emanuel, que foi colocado Deus conosco, Jesus Cristo. Aí, se você comemora em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tem gente que comemora em janeiro. Tem alguns lugares aí, na Sibéria, por exemplo, comemora-se o Natal no dia 7 de janeiro. Não sei se você sabe, mas é isso. Então, para mim não interessa, não importa se fosse dia 25 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de qualquer mês, eu estaria dizendo Feliz Natal para você. E você lembre-se que nesse dia, na cidade de Davi, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Seja qual for o dia, importa é que ele nasceu. Tá bom? Vamos orar? Hoje eu vou fazer uma oração sem colocar a minha relação. Vai ser uma oração mais simples, mais curta, para que possamos encerrar com os 15 minutos que eu falei que ia fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que nesse momento estão entristecidos porque poderiam estar em família e não estão. Aqueles que nesse momento ainda estão pior, passando por um luto, passando por uma dificuldade, passando por um problema, por uma necessidade. Aqueles que nesse momento não têm o que comemorar, porque ainda não entenderam que essa manjedoura abrigava aquele que seria crucificado lá na cruz que estava no Calvário, por mim e por todos os homens que viessem a passar sobre a terra e o aceitasse como único suficiente Salvador. Eu oro nesse momento por todas essas pessoas que ainda não entenderam que o propósito da manjedoura era um destino, ou tinha um destino, que se chamava cruz. E sem essa manjedoura não haveria a salvação que veio por intermédio daquele que um dia deitou na manjedoura e foi levantado numa cruz. Deus, que o Senhor nos aceite e que aceite a nossa gratidão, a nossa oração, e dizer que muito obrigado, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz que estava no Calvário. Ele nasceu sim numa manjedoura, mas foi crucificado naquela cruz, pelos meus e pelos pecados de todos aqueles que nesse momento oram comigo. Por isso, eu quero agradecer. Existe gratidão no nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oramos agradecidos e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas dívidas. E o Senhor continue amparando a cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Feliz Natal, uma grande tarde de Natal. Todos vocês que estão recebendo visitas, aqueles que estão visitando, que sejam bênçãos aonde você estiver, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Fique em paz, fique com Deus. Deus abençoe. Boa tarde.